do caderno amarelo. Pesquisadores coletaram amostra de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Então a galera coletou aqui, depois andou mais um pouquinho, coletou água ali, saiu coletando. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixe. O que é decomposição ativa? Ou seja, você tem muito micro-organismo ali se alimentando, né, decompondo a matéria, eles roubam então o oxigênio, principalmente próximo a esgoto, e aí os peixes que precisam de oxigênio não vão conseguir sobreviver ali, eles vão para outros locais. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, então duas variáveis foram analisadas: oxigênio dissolvido, OD, e demanda bioquímica de oxigênio. O que é demanda bioquímica de oxigênio? É o quanto de oxigênio está se consumindo. Ou seja, quanto mais micro-organismos, mais micróbios, de certa forma, bactérias, leveduras, tiver ali, mais elas vão estar consumindo oxigênio. Então a demanda de oxigênio está sendo grande naquela área. Ou seja, quanto maior o DBO, mais sujo deve estar, né, a área. Isso aí é uma parte dentro da ecologia, é uma questão da ecologia que eu falo bastante no canal, que é o termo eutrofização. Ela é bem explorado, né? Quando você tem muita matéria orgânica na água, então os micro-organismos começam a alimentar daquela matéria orgânica, consomem para crescer, eles consomem oxigênio. Roubando oxigênio para eles, você não tem oxigênio para peixes e outros animais, e aí você tem a eutrofização, os peixes vão embora, ou então, se eles não tiverem para onde correr, eles acabam morrendo por asfixia. Beleza? Então esse parâmetro foi visto em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então eles deram um gráfico, o gráfico tende a ser o terror, né, do pessoal, mas bem simples. Ó. Ele falou o OD e o DBO numa escala, onde o OD é o asterisco, e o maisinho aqui é o DBO, né, a demanda por oxigênio, e aqui são os pontos de amostragem, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, ou seja, os pontos ao longo do rio. Beleza? Ok, e aí pergunta, ele fala, né, dá mais uma informação. O OD, o oxigênio dissolvido, é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água, ou seja, o oxigênio vem da atmosfera, se dissolve na água, assim como a fotossíntese das algas também fazem com que você tenha oxigênio dissolvido na água. Sua concentração está em função, né, das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Então, como a água está naquela região, vai fazer com que o oxigênio esteja mais dissolvido ou menos dissolvido. O DBO, né, a demanda biológica por oxigênio, DBO, bioquímica, desculpa. É a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Ou seja, quanto maior o DBO, mais micro-organismo tem aí, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Então eles mediram isso em laboratório. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próxima ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então, qual era o desafio gráfico? E entre o ponto do ponto 1 ao ponto 5, descobrir onde é que o esgoto está. Onde é que o esgoto está mais próximo. Como saber isso? Vamos lá. Aqui, perceba, o DBO está lá em cima, está disparado. O que é isso aqui? Muito, como eu falei, muito micro-organismo consumindo oxigênio. A demanda de oxigênio está altíssima aqui. E o oxigênio dissolvido está lá em 4, né? 4 miligramas por litro, né, elevado a menos 1. Enfim, esse parâmetro aqui. No 2, perceba que o DBO caiu. Ó. Tem menos micro-organismo, então. E o oxigênio dissolvido caiu um pouco. Beleza? Aqui, o oxigênio dissolvido está lá embaixo. Assim como... tá certo. O oxigênio dissolvido está lá embaixo, assim como a quantidade de micro-organismo também está lá embaixo, né? Caiu bastante. E aí o oxigênio dissolvido ele volta a crescer junto com o DBO também, depois se inverte. Você tem mais oxigênio dissolvido do que micro-organismo. Então como é que eu mato essa questão? Eu já falei, ó. Então seria o ponto 1. Por quê? Vejam só. Onde o esgoto vai cair, você vai ter mais matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais micróbios, mais bactérias, mais levedura você vai ter. Quanto mais levedura você vai ter, maior vai ser o DBO. Então é muito simples essa questão. Você só tem que achar qual é o ponto que tem um maior DBO. Qual é o ponto que tem um maior DBO? O ponto 1. Acabou. 12. Tem muito micro-organismo aqui. Então tem um esgoto próximo do ponto 1. Tanto é que tem tanto micro-organismo que a relação está muito longe. Ó. A demanda de oxigênio está muito distante do oxigênio dissolvido. Então isso significa que... mas tem muito... Por que tem mais oxigênio dissolvido aqui do que aqui? Porque existe um fatorzinho, um detalhezinho. Quando o esgoto cai, ele faz um rebuliço na água.
remexer a água aumenta a quantidade de oxigênio. Então o esgoto aqui, ó, ele não está caindo no ponto 2, ele está caindo no ponto 1. Mas como você não tem um riboliço, o oxigênio cai um pouco dissolvido. E o DBO cai também, porque tem menos substâncias concentradas aqui. As substâncias começaram a se espalhar de onde o esgoto caiu. Então o DBO cai também. Beleza? E aí vai-se embora. Ó. Os micro-organismos vão se dissolver, vão ficando menos concentrados. Isso aqui é uma concentração, tá vendo? Vão ficando menos concentrados. O oxigênio dissolvido também vai ficando menos concentrado, né? Você tem menos, então você ainda tem uma poluição ali. Não se compara com aqui, é isso, é o DBO lá em cima. E por que que ele volta a subir o oxigênio dissolvido e inverte? Porque a matéria orgânica está bem dissolvida agora, ela sumiu. E você tem bastante oxigênio porque a demanda agora caiu bastante. Você quase não tem mais micro-organismo. A relação aqui se inverteu agora. Você tem mais oxigênio dissolvido na água do que a demanda. Então tá bem limpa o ponto 5. O ponto 5 tá bem limpinho. Somente tem muito peixe aqui. A vida aquática tá bem reluzente aqui. Por isso que é o ponto 1. Era só olhar o DBO, a quantidade de micro-organismos. Ou seja, onde o esgoto cai, você vai ter mais micróbios ali. Beleza?